O bacon caramelizado requer fatias de bacon de alta qualidade como ingrediente base. A doçura rica e profunda é fornecida pelo açúcar mascavado, um componente essencial. O xarope de ácer ou mel adiciona umidade e um sabor doce complexo ao bacon. A qualidade dos ingredientes impacta diretamente o sabor final do bacon caramelizado. O frescor dos ingredientes é crucial para um resultado saboroso e autêntico. A combinação equilibrada desses ingredientes cria um perfil de sabor único e delicioso. O leite gordo confere riqueza e cremosidade à base do sorvete. As natas frescas com pelo menos 35% de gordura contribuem para a textura suave e aveludada. As gemas de ovo grandes adicionam corpo, cor e estabilidade à mistura. O açúcar branco equilibra os sabores e contribui para a doçura geral do sorvete. O primeiro passo é forrar um tabuleiro com papel vegetal para evitar que o bacon grude. As fatias de bacon devem ser dispostas lado a lado no tabuleiro, sem sobreposição. A disposição cuidadosa garante um cozimento uniforme e evita que as fatias grudem umas nas outras. O papel vegetal facilita a remoção do bacon cozido e a limpeza do tabuleiro. A preparação adequada do tabuleiro é essencial para um bacon crocante e saboroso. Numa taça pequena, o açúcar mascavado é combinado com um xarope de ácer ou mel. A mistura deve ser mexida até formar uma pasta homogênea. A consistência ideal da pasta é lisa e uniforme, sem grumos. A pasta homogênea está agora pronta para ser utilizada. A aplicação generosa da pasta de açúcar, mascavado em ambos os lados das fatias de bacon, garante uma cobertura uniforme. A cobertura completa de cada fatia de bacon é essencial para um sabor caramelizado e uma textura crocante após o cozimento. O açúcar mascavado adiciona um sabor doce e defumado, complementando o sabor salgado do bacon. A pincelada garante que cada parte do bacon esteja impregnada com o sabor adocicado do açúcar mascavado. A caramelização do açúcar mascavado durante o cozimento cria uma crosta saborosa e irresistível no bacon. O tabuleiro com bacon é colocado no forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. O bacon deve assar por 15 a 20 minutos. É crucial monitorar o bacon para garantir que fique dourado e estaladiço. Evitar queimar o bacon é fundamental para um resultado saboroso. O bacon deve ser transferido cuidadosamente para uma rede de arrefecimento. Resfriar o bacon permite que ele fique mais crocante. A rede de arrefecimento permite que o ar circule por baixo do bacon. A libertação de vapor durante o arrefecimento contribui para a crocância. O processo de arrefecimento solidifica a gordura, resultando numa textura mais firme. Bacon arrefecido mantém a sua crocância por mais tempo. O bacon caramelizado deve ser resfriado antes de ser picado para facilitar o manuseio e obter cortes mais precisos. Picar o bacon em pedaços pequenos e irregulares contribui para uma distribuição uniforme do sabor e textura em diversos pratos. A textura ideal do bacon picado deve apresentar uma combinação de crocância e maciez, proporcionando uma experiência gustativa equilibrada. O processo de caramelização intensifica o sabor defumado do bacon, adicionando uma nota adocicada que complementa diversos ingredientes. Bacon picado é um ingrediente versátil que pode ser utilizado em saladas, massas, sopas e outros pratos para adicionar sabor e textura. O leite e as natas devem ser aquecidos em lume médio numa caçarola. O aquecimento deve continuar até que a mistura comece a ferver nas bordas da caçarola. É crucial evitar que a mistura ferva completamente. O controle da temperatura é essencial para o resultado desejado. O processo de aquecimento lento e controlado garante a qualidade da mistura. Bater as gemas com o açúcar branco inicia o processo de criação de uma base cremosa. A adição de uma pitada de sal realça o sabor e equilibra a doçura da mistura. O processo de bater incorpora ar, resultando numa textura mais leve e arejada. A mistura deve ser batida até atingir uma cor pálida e uma consistência cremosa. A transformação da cor e textura indica que
A mistura está pronta para os próximos passos da receita. O processo de temperar ovos envolve adicionar lentamente uma mistura quente às gemas, evitando que cozinhem. A adição gradual da mistura quente às gemas requer agitação constante para uma distribuição uniforme do calor. Temperar os ovos garante que eles não coagulem quando adicionados a preparações quentes. A técnica de temperar ovos é crucial para criar texturas suaves e cremosas em molhos e sobremesas. Verter a mistura quente lentamente permite que as gemas aumentem gradualmente de temperatura, evitando o choque térmico. A prática de temperar ovos é uma habilidade fundamental na culinária, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade. A mistura de gemas é vertida de volta para a caçarola com restante leite e natas. O creme é cozinhado em lume médio-baixo, com agitação constante para evitar que se queime. A colher de pau ou espátula é usada para mexer o creme durante o cozimento. O creme engrossa gradualmente à medida que cozinha, devido à coagulação das proteínas. O ponto ideal de cozimento é atingido quando o creme cobre as costas da colher. O processo de cozimento leva aproximadamente 0 minutos para atingir a consistência desejada. A temperatura do creme deve ser monitorada com um termômetro de cozinha para garantir a precisão. A temperatura ideal do creme deve atingir aproximadamente 80 e 2 graus Celsius para obter os melhores resultados. É crucial evitar que o creme ferva, pois isso pode resultar em talhamento e comprometer a textura. O superaquecimento causa a separação dos componentes do creme, resultando em uma textura indesejável. Após o cozimento, o creme deve ser retirado do fogo para evitar que continue cozinhando. A etapa de coar o creme é essencial para remover quaisquer pedaços cozidos ou impurezas. Utilize um coador de malha fina para garantir a remoção eficaz de resíduos. Despeje o creme quente lentamente através do coador para uma taça limpa. A taça deve estar limpa para não comprometer a qualidade do creme coado. Remover os pedaços cozidos garante uma textura suave e homogênea no produto final. O extrato de baunilha deve ser adicionado ao creme coado para garantir uma distribuição uniforme do sabor. A incorporação do extrato de baunilha ao creme é realizada através de movimentos suaves e circulares. A mistura homogênea garante que cada porção do creme contenha a mesma intensidade de sabor da baunilha. A textura final do creme deve ser lisa e uniforme após a incorporação da baunilha. O processo de adição e mistura da baunilha realça o aroma e o sabor do creme. A qualidade do extrato de baunilha influencia diretamente o resultado final do creme. O creme deve arrefecer completamente antes de ser coberto. O filme plástico deve ser colocado diretamente sobre a superfície do creme. Cobrir o creme evita a formação de uma pele na superfície. A técnica correta envolve selar toda a superfície do creme com a película. A película aderente impede a evaporação e a oxidação do creme. O resfriamento e a cobertura adequados preservam a textura e o sabor do creme. O creme deve ser refrigerado por pelo menos 4 horas antes de ser usado. A refrigeração prolongada, idealmente durante a noite, otimiza a consistência do creme. A refrigeração adequada é crucial para obter a textura ideal do sorvete. O tempo de refrigeração influencia diretamente a formação de cristais de gelo no sorvete. A estabilidade da emulsão do creme melhora significativamente com a refrigeração prolongada. A consistência aprimorada do creme refrigerado contribui para um sorvete mais suave e cremoso. Após o resfriamento adequado da base do sorvete, prepare-a na máquina de sorvete. Siga rigorosamente as instruções do fabricante ao operar a máquina de sorvete. O processo de preparo na máquina garante a textura e consistência ideais do sorvete. A máquina de sorvete transforma a base líquida em um sorvete cremoso e saboroso. Durante os últimos minutos de batimento, quando o sorvete atinge uma consistência firme, bacon caramelizado picado é adicionado. Aproximadamente 2/3 do bacon caramelizado picado são incorporados à mistura. O bacon caramelizado é misturado ao sorvete por aproximadamente 1 minuto adicional.
A mistura final resulta em um sorvete com bacon caramelizado distribuído uniformemente. A adição de bacon caramelizado confere um sabor agridoce único ao sorvete. Este processo garante que o bacon caramelizado se integre perfeitamente ao sorvete, proporcionando uma experiência gustativa equilibrada. O sorvete deve ser transferido para um recipiente adequado para congelamento. A transferência para um recipiente adequado ajuda a preservar a qualidade e a textura do sorvete. A textura cremosa do sorvete é um indicador da qualidade do processo de fabricação. O congelamento adequado é essencial para manter a cremosidade e evitar a formação de cristais de gelo. Recipientes com boa vedação evitam a entrada de ar e a absorção de odores no sorvete. A temperatura de congelamento ideal contribui para a preservação da textura e do sabor do sorvete. O bacon picado restante é espalhado uniformemente sobre o sorvete no recipiente. A distribuição uniforme garante que cada porção de sorvete contenha bacon. O contraste entre o doce do sorvete e o salgado do bacon cria uma experiência gustativa única. A combinação inusitada de ingredientes promove uma inovação culinária. O processo de polvilhar bacon adiciona textura e sabor ao sorvete. O recipiente deve ser coberto antes de ser colocado no congelador. O tempo de congelamento recomendado é de pelo menos 2 até 3 horas para garantir a firmeza ideal do sorvete. O processo de congelamento garante que o sorvete atinja uma consistência sólida e agradável. A refrigeração adequada é essencial para a conservação e textura do sorvete. O congelamento completo é crucial para evitar a formação de cristais de gelo indesejados no sorvete. O sorvete é servido em bolas para destacar sua textura e os pedaços de bacon visíveis. A forma esférica das bolas de sorvete facilita a degustação e a apreciação dos ingredientes. A apresentação em bolas realça o contraste entre a doçura do sorvete e o sabor defumado do bacon. A textura cremosa do sorvete combinada com a crocância do bacon proporciona uma experiência sensorial única. Servir em bolas permite controlar as porções e garantir uma experiência equilibrada de sabor. O xarope de Acer pode ser usado para realçar o sabor de diversos alimentos. A combinação de xarope de Acer com sorvete cria uma experiência gustativa equilibrada. O xarope de Acer complementa o sabor do sorvete, proporcionando uma doçura natural e um aroma agradável. A adição de xarope de Acer pode transformar uma simples sobremesa em uma experiência gastronômica sofisticada. A versatilidade do xarope de Acer permite harmonizações com diversos sabores de sorvete. A limpeza adequada dos utensílios de cozinha é fundamental para garantir a segurança alimentar. A remoção de resíduos de alimentos evita a proliferação de bactérias e a contaminação cruzada. A higienização correta dos utensílios contribui para a prevenção de doenças transmitidas por alimentos. Utilizar água quente e detergente neutro é essencial para a limpeza eficaz dos utensílios. A secagem completa dos utensílios após a lavagem impede o crescimento de mofo e bactérias. A desinfecção periódica dos utensílios complementa a limpeza e elimina micro-organismos nocivos. O armazenamento adequado do sorvete restante no congelador é crucial para preservar sua textura e sabor. A formação de cristais de gelo é um dos principais problemas no armazenamento inadequado de sorvete. Utilizar recipientes herméticos minimiza a exposição ao ar e evita a absorção de odores do congelador. Pressionar um filme plástico diretamente sobre a superfície do sorvete antes de fechar o recipiente ajuda a prevenir a formação de cristais. Manter o sorvete na parte mais fria do congelador, longe da porta, garante uma temperatura mais estável. A receita original pode ser enriquecida com a adição de nozes caramelizadas. O chocolate amargo é uma alternativa para intensificar o sabor da receita. Experimente adicionar frutas secas para uma textura e sabor diferenciados. Especiarias como canela ou noz moscada podem realçar o aroma e o paladar. A substituição de ingredientes pode atender a restrições alimentares ou preferências pessoais.
O mel pode ser usado como uma alternativa natural ao xarope de Acer em diversas receitas. O mel oferece um sabor distinto e benefícios nutricionais em comparação com o xarope de Acer. A substituição do xarope de Acer por mel pode influenciar a textura e o dulçor do produto final. A proporção de mel utilizada pode precisar de ajustes para equivaler ao dulçor do xarope de Acer. Considerar a origem e o tipo de mel pode enriquecer o perfil de sabor da receita. O preparo antecipado de ingredientes otimiza o tempo e a eficiência no cozimento. Caramelizar o bacon um dia antes intensifica o sabor e a textura crocante. O armazenamento adequado dos ingredientes pré-preparados garante a sua frescura e qualidade. Técnicas de preparo antecipado incluem cortar vegetais, marinar carnes e preparar molhos. O planejamento prévio dos ingredientes reduz o estresse e melhora a experiência culinária. O uso de ingredientes frescos e de boa qualidade é crucial para evitar a contaminação alimentar. Ingredientes contaminados podem causar sérios problemas de saúde, desde desconforto gastrointestinal até doenças graves. A contaminação pode ocorrer em qualquer etapa, desde a produção até o armazenamento e preparo dos alimentos. Verificar a data de validade e as condições de armazenamento dos alimentos é uma prática essencial de segurança. A correta higienização dos alimentos e utensílios de cozinha é fundamental para eliminar possíveis fontes de contaminação. A quantidade de açúcar em uma receita pode ser ajustada para atender às preferências individuais. O paladar de cada pessoa é diferente. Portanto, a doçura ideal varia. Ajustar a doçura permite personalizar o sabor de um prato ou bebida. Ajustar a quantidade de açúcar permite criar um sabor mais equilibrado. A quantidade de gordura no leite e nas natas influencia diretamente a formação de cristais de gelo no sorvete. Maior teor de gordura resulta em sorvetes mais cremosos, pois a gordura interfere na cristalização da água. A gordura age como um lubrificante, proporcionando uma sensação mais suave na boca e reduzindo a percepção de cristais. Leites com baixo teor de gordura tendem a formar cristais de gelo maiores, resultando em uma textura mais arenosa. O uso de natas com alto teor de gordura contribui para um sorvete mais rico e com melhor corpo. A proporção ideal de gordura é crucial para equilibrar a cremosidade e evitar uma textura excessivamente gordurosa. O congelamento rápido do sorvete minimiza a formação de grandes cristais de gelo, resultando em uma textura mais suave. Utilizar nitrogênio líquido ou gelo seco são métodos eficazes para um congelamento ultra-rápido. A adição de álcool em pequenas quantidades pode ajudar a reduzir o ponto de congelamento e melhorar a textura. Equipamentos como freezers industriais com alta capacidade de resfriamento também são utilizados para acelerar o processo. A consistência ideal do sorvete é fundamental para uma experiência de consumo agradável. O sorvete não deve estar excessivamente duro, dificultando o manuseio e a degustação. Da mesma forma, o sorvete não deve estar muito mole, pois perde sua forma e textura. A temperatura de serviço correta garante a consistência ideal do sorvete. Um termômetro de cozinha é essencial para monitorar a temperatura da mistura durante o preparo do sorvete. A máquina de sorvete é fundamental para o processo de congelamento e aeração, resultando em uma textura cremosa. Utensílios como espátulas e medidores garantem a precisão das medidas e a homogeneidade da mistura. Recipientes adequados para armazenamento são necessários para manter a qualidade e a textura do sorvete após o preparo. O uso correto dos utensílios garante um sorvete com a consistência e o sabor ideais. O sorvete pode ser apresentado de forma criativa em taças decoradas. Cones de waffle são uma opção versátil e atraente para servir sorvete. A apresentação criativa do sorvete aumenta o apelo visual e a experiência do consumidor. Decorações como frutas, caldas e granulados podem transformar a apresentação do sorvete. A escolha da taça ou cone
influencia diretamente na percepção e no prazer de consumir o sorvete. A criatividade na apresentação do sorvete pode gerar maior interesse e satisfação nos clientes. Frutas frescas, como morangos e kiwis, podem complementar o sabor do sorvete. Calda de chocolate quente adiciona uma rica e indulgente camada ao sorvete. Nozes picadas oferecem uma textura crocante que contrasta com a cremosidade do sorvete. Um toque de hortelã fresca pode realçar o sabor refrescante do sorvete. Pedaços de biscoito adicionam uma doçura extra e uma textura agradável ao sorvete. Caramelo salgado equilibra a doçura do sorvete com um toque salgado e sofisticado. A degustação de sorvete revela uma complexa interação de sabores distintos. Cada ingrediente contribui para uma experiência gustativa única e harmoniosa. A combinação equilibrada de doce, salgado e ácido intensifica a percepção do sabor. A textura cremosa e a temperatura fria complementam a complexidade dos sabores. A experiência sensorial é aprimorada pela apresentação visual do sorvete. A degustação revela a arte de equilibrar e harmonizar diferentes elementos gustativos. A receita tem suas raízes em tradições culinárias antigas. A inspiração para esta receita vem de chefes renomados e suas técnicas inovadoras. A receita original foi adaptada e aprimorada ao longo do tempo. A fusão de ingredientes locais e técnicas globais enriquece o perfil de sabor da receita. O método de preparo reflete uma combinação de tradição e modernidade. Cada ingrediente foi cuidadosamente selecionado para complementar o sabor geral. A culinária moderna tem testemunhado um aumento na popularidade de combinações de ingredientes inesperadas. Essa tendência reflete uma busca por novas experiências sensoriais e sabores únicos. Chefs exploram a interação entre doce, salgado, ácido e amargo para criar pratos inovadores. A fusão de culturas e técnicas culinárias contribui para a diversidade de combinações inusitadas. A experimentação com ingredientes locais e sazonais impulsiona a criação de pratos originais e sustentáveis. O bacon adiciona um sabor defumado e rico a uma variedade de pratos, desde café da manhã até jantares. A textura crocante do bacon contrasta agradavelmente com ingredientes macios, elevando a experiência gastronômica. O bacon pode ser utilizado em diversas formas, como fatias inteiras, pedaços crocantes ou como ingrediente em molhos e temperos. O sabor salgado e defumado do bacon complementa tanto pratos doces quanto salgados, criando combinações únicas. A gordura do bacon, quando utilizada corretamente, pode adicionar umidade e sabor a outros ingredientes durante o cozimento. O ovo é uma fonte rica em proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparo dos tecidos do corpo. Os ovos contêm aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho, tornando-os um alimento completo. Além de proteínas, os ovos são ricos em vitaminas como a vitamina D, B12 e riboflavina, importantes para diversas funções metabólicas. O ovo é uma excelente fonte de minerais como o selênio e o fósforo, que contribuem para a saúde óssea e função imunológica. A colina presente nos ovos é crucial para a saúde do cérebro e para a função cognitiva, especialmente importante durante a gravidez. O consumo regular de ovos pode contribuir para a saúde ocular, devido à presença de luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem contra a degeneração macular. O equilíbrio entre os sabores doce e salgado é fundamental para a harmonia gustativa em uma receita. A combinação adequada de doce e salgado realça os sabores individuais dos ingredientes, criando uma experiência sensorial mais rica. A proporção entre doce e salgado pode variar dependendo do tipo de prato e das preferências pessoais. O uso estratégico de ingredientes doces e salgados pode adicionar profundidade e complexidade ao perfil de sabor de um prato. A experimentação culinária permite personalizar receitas através da substituição de ingredientes.
A substituição de ingredientes pode alterar o sabor e a textura do prato final. Ajustar as quantidades de ingredientes pode equilibrar ou intensificar os sabores desejados. A combinação de diferentes especiarias pode criar perfis de sabor únicos e complexos. A utilização de técnicas de cocção alternativas pode influenciar o resultado final da receita. A personalização de receitas permite adaptar pratos a restrições alimentares ou preferências individuais. A técnica de preparo do sorvete pode ser aprimorada através de dicas de chefes experientes. O uso de ingredientes frescos e de alta qualidade é fundamental para um sorvete saboroso e cremoso. A proporção correta entre os ingredientes é crucial para alcançar a textura ideal do sorvete. O resfriamento rápido da mistura do sorvete evita a formação de cristais de gelo indesejados. A aeração adequada durante o congelamento garante um sorvete leve e macio. O bacon caramelizado deve ser resfriado completamente antes do armazenamento para evitar a perda de crocância. Utilize um recipiente hermético para proteger o bacon caramelizado da umidade e prolongar sua frescura. Camadas de papel toalha entre as fatias de bacon ajudam a absorver o excesso de gordura e manter a textura crocante. O bacon caramelizado armazenado corretamente pode manter sua crocância por até uma semana na geladeira. Evite congelar o bacon caramelizado, pois o processo pode comprometer significativamente sua textura e sabor. O bacon caramelizado pode ser reutilizado como um delicioso topping crocante para saladas. Adicionar bacon caramelizado a sanduíches e wraps eleva o sabor e a textura. O bacon caramelizado picado é um excelente complemento para massas e risotos. Incorporar bacon caramelizado em ovos mexidos ou omeletes adiciona um toque gourmet. O bacon caramelizado pode ser usado como ingrediente em molhos para carnes e aves. Utilize o bacon caramelizado triturado como um tempero saboroso para legumes assados. O uso de luvas térmicas é essencial ao manusear objetos quentes dentro ou fora do forno. Luvas térmicas protegem contra queimaduras, garantindo segurança ao cozinhar. Sempre verifique a integridade das luvas térmicas antes de usá-las para evitar acidentes. Utilizar luvas adequadas previne acidentes e garante uma experiência culinária segura e agradável. Armazene as luvas térmicas em local seco e arejado para prolongar sua vida útil. A segurança na cozinha é fundamental para evitar acidentes e garantir um ambiente de trabalho saudável. O uso de facas afiadas é mais seguro do que facas cegas, pois requer menos força e reduz o risco de escorregões. Ao manusear ingredientes quentes, é essencial utilizar proteção adequada para evitar queimaduras. A atenção constante durante o preparo dos alimentos minimiza o risco de acidentes e garante a qualidade do resultado final. Agradecer aos espectadores é uma forma de reconhecer o tempo dedicado à receita. Incentivar a experimentação culinária promove a criatividade e a descoberta de novos sabores. A cozinha é um espaço para expressar a individualidade através da adaptação e personalização de receitas. Convidar os espectadores a replicar a receita em casa fortalece a conexão e partilha de experiências culinárias. A culinária é uma arte que se aprimora com a prática e a ousadia de explorar novos ingredientes e técnicas.